Boa tarde, queridos irmãos, amigos da União Espírita Caminho da Luz, a Uniluz, aqui de Boa Viagem, Recife. Para mim é uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez, mesmo que virtualmente, mas que é uma forma extraordinária de nos manter ligados uns aos outros, né? Não tão ausentes assim. Então, é uma alegria muito grande estar aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre Jesus, sobre seu evangelho, suas lições, sobre ser espírita, ser cristão, que é muito importante, já que o tema da noite de hoje, ele está voltado para o evangelho de Jesus, mas principalmente para aqueles que se dizem cristãos, que são os seguidores de nosso Senhor Jesus, né? Essa palavra está muito na moda, né? Seguir nas redes sociais, enfim. Nós somos seguidores de Jesus há muito tempo, desde que nós nos conscientizamos dessa necessidade. Já que Jesus é o nosso guia, o nosso modelo, nós devemos segui-lo. Deus o enviou para nós de forma especial, maravilhosa, então nós devemos segui-lo, seguir os seus passos, vestir as suas sandálias da humildade, não é? Jesus nos trouxe essa virtude desde que nasceu, porque ele poderia ter escolhido um palácio, poderia ter escolhido um berço de ouro. No entanto, ele escolheu uma estrebaria e nasceu numa manjedoura. Então, ele nos deu um grande exemplo de humildade. E perto já da sua desencarnação, ele também prestou mais uma vez um grande exemplo de humildade. Quando lá, reunido na sua última reunião, inclusive, com seus apóstolos, conhecido no Evangelho como o Sermão do Cenáculo, onde Jesus proferiu palavras de estímulo, palavras de esperança. Isso está registrado em Mateus, não é? No capítulo 14. E aí nós vamos, desculpa, Mateus não, João, no capítulo 14, perdão. Em João 14, não é? Estão registrados lá tudo que Jesus falou, as suas palavras, os seus ensinamentos, seus aconselhamentos e orientações. Então, ali naquele momento, o seu grande gesto de humildade foi lavar os pés dos apóstolos. Os judeus tinham esse hábito de lavar os pés das pessoas, mas só daquelas pessoas a quem se tinha muito respeito, a quem se tinha muita consideração e muito apreço. Então, Jesus dava ali uma demonstração para eles de que viera para servi-los também, não só para comandar, para orientar, para guiar, mas era também um grande servidor, servidor de todos, né? Então, nosso tema hoje, nossa conversa, ela vai ter muito a ver com isso, com servir, com querer colaborar de alguma forma, mas principalmente chamando a nossa atenção enquanto espíritas cristãos que nós somos. Aprendemos com a nossa doutrina, com o nosso codificador, que o Espiritismo é o Consolador prometido de nosso Senhor Jesus e que, portanto, nós, na condição de trabalhadores do movimento espírita mundial, nós somos, então, esses trabalhadores, nós somos esses seguidores, nós somos os responsáveis por trazer o cristianismo de volta. Mas um cristianismo não intoxicado de práticas ruins, de práticas estranhas, ao que realmente nos deixou dito o codificador nas obras da codificação, uma vez que ele foi orientado, e muito bem orientado, pelos espíritos superiores. Então, tudo o que nós estudamos, o que nós aprendemos e o que nós colocamos em prática no movimento espírita é orientação do alto. Veio dos espíritos superiores, comandados todos eles por nosso Senhor Jesus. Então nós temos assim a grande alegria de dizer que somos cristãos. Mas na lição de hoje, que está no livro chamado Palavras de Vida Eterna, esse livro é de autoria de vários espíritos, dentre eles Emmanuel, que foi o guia espiritual de Chico Xavier durante mais de 70 anos. Esse grande benfeitor, né, que foi contemporâneo de Jesus, ele ajudou nosso irmão Chico a se tornar espírita, a ser um grande escritor de obras, já que ele prestava suas mãos abençoadas, né? Nós costumamos chamar o Chico de lápis de luz, porque ele tinha esse dom da escrita, né? Essa mediunidade extraordinária da psicografia, além de outras tantas,
mas essa foi extraordinária porque deram origem a mais de 400 livros. Uau, isso é muita coisa, não é? Para um médium, para uma pessoa que nasceu de um berço tão simples, não é? Vejam como o Espiritismo vem da simplicidade, né? Vieram dos fenômenos que acometeram pessoas simples na Europa, nas Américas, em todos os lugares. E daí Jesus, não é? Dando uma grande demonstração de que nós cristãos devemos ser pessoas simples. Nada de sofisticação, nada de rebuscamento, de erudição, porque intelectualismo não representa elevação espiritual. É o que diz o grande benfeitor Emmanuel no livro Pão Nosso, né? Então nós devemos ser esses cristãos simples, mas persistentes no bem. Então esse livro, Palavras de Vida Eterna, traz uma mensagem de nome na palavra e na ação. Emmanuel Francisco Cândido Xavier. A mensagem tem o número 22. Então, queridos irmãos, na introdução da lição tem um pequeno trecho evangélico tirado da carta de Paulo aos Colossenses. Paulo foi um dos grandes apóstolos de nosso Senhor Jesus. Ele ajudou o Mestre a levar a sua palavra, os seus atos, suas lições adiante. E Paulo, ele escrevia cartas e que foram inspiradas por Jesus, porque Paulo estava numa situação difícil de locomoção, de sair de onde ele estava naquele momento para atender tantas pessoas. Ele estava envolvido nas grandes tarefas que ele precisava estar para poder então, não mandar orientações, demandar orientações, mas ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Provavelmente já estava, prestes a ser preso, a ser enviado para a prisão e, consequentemente, para a morte. Então, Paulo fez uma prece a Jesus e Jesus apareceu para ele. Então, Jesus veio e perguntou, o que é que ele estava, sabia quais eram as suas necessidades, mas estimulando o irmão a falar por si mesmo, a ter ação, a ser proativo. E aí Paulo disse, Senhor, eu estou muito atribulado, eu gostaria de atender a todos os chamados de meus irmãos que estão querendo a minha presença, mas eu não consigo estar em tantos lugares ao mesmo tempo. Foi aí que Jesus disse, então, use os poderes do Espírito. E Paulo ficou intrigado, poderes do Espírito, Senhor, que poderes são esses, Então, Jesus disse, escreva cartas em meu nome. E a partir de então, Paulo chamou os outros irmãos, ele nunca escrevia sozinho. Ele sempre pedia ajuda de outros, Prisca, Áquila, Timóteo, quantos estivessem ali, Barnabé, quantos fossem, E daí, Paulo passou a escrever as cartas que hoje são tão conhecidas nossas e que nos servem de muita inspiração. E essa carta aos Colossenses, ela foi escrita já no cativeiro, ele estava na Cesareia, talvez em Roma, lá por volta dos anos 60, depois de Nosso Senhor Jesus, e essa carta não foi redigida por Paulo, ele apenas assinou essa carta. Na verdade, um dos seus colaboradores escreveu, e, portanto, os historiadores, os estudiosos das cartas de Paulo dizem que acharam que essa carta tem um estilo um pouco diferente das demais, mas que não tira o mérito nem o teor de sempre, que é o de orientação de nosso irmão a todos os demais. Então, ele assinou essa carta, escrita por talvez um grande colaborador. Qual era a intenção dessa carta que Emmanuel usou como mote para escrever essa mensagem na palavra e na ação? É porque Paulo, ele tinha nessa carta a intenção de proteger a comunidade contra pessoas que desprezam a simplicidade do Evangelho. Olha aí que coisa, tá vendo? Quando a gente fala que nosso Senhor Jesus não exige de nós sofisticação, nem rebuscamento, nem erudição que não sirva para absolutamente nada. Mas o que Jesus quer de nós é a simplicidade de coração. Bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os simples, aqueles que não pensam com malícia, que não querem dominar, que não querem ser melhores do que ninguém, pelo contrário, querem ser grandes colaboradores de nosso Senhor Jesus.
E daí, Paulo escreveu essa carta nesse sentido, com esse objetivo, de proteger a comunidade contra essas pessoas que faziam, portanto, da simplicidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus, complicavam-na com explicações cósmicas, especulações outras, místicas, que nada tinham a ver com os ensinamentos de nosso Senhor Jesus, ou seja, usavam dogmas, inclusive. Então, em nome de um pseudo autocontrole e disciplina, essas pessoas estavam adulterando os evangelhos de nosso Senhor Jesus. Então, eles estavam misturando ali a cultura helenística, porque Colosso fica, né, fica na Grécia, e também misturando isso com elementos judaicos, não é? Então faziam aquela mistura, como muitos espíritas querem fazer com a doutrina espírita, misturar as atividades, até acrescentar coisas vindas de fora, terapias alternativas vindas de fora do espiritismo, para então fazer da doutrina uma mistura muito grande. Isso não se chama ecumenismo, não é? Isso não se chama fraternidade, você misturar coisas que não são adequadas com aquelas que são adequadas. Então, isso gera divisão no movimento espírita, isso gera descrença por parte de muitos, por exemplo, inclusive no guia espiritual da casa espírita, porque acha que aquela casa é fraca, porque não faz determinadas atividades, enquanto que aquela outra que faz, por exemplo, curas, é uma casa forte, aí as pessoas correm todo mundo para lá, enfim. São essas coisas que Paulo estava muito preocupado e daí ele mandou essa carta aos Colossenses. Então, quais eram os temas importantes dessa carta? Para a gente poder chegar no que Emmanuel quer nos ensinar na mensagem de hoje. São temas importantes como solidariedade ou relação de fraternidade entre as comunidades. Sabe por quê? Porque Colossa, Laodiceia e Herápolis eram comunidades próximas. Todas três ficam hoje no que nós, naquela localidade que nós denominamos de Turquia, não é? Então, vejam bem, essas três comunidades elas eram muito próximas, mas elas estavam se desgarrando uma da outra. Como acontece às vezes, por exemplo, que há num determinado bairro, vários centros espíritas, mas nenhum se conversa entre eles, entre si. Cada um para o seu lado, cada um fazendo o seu, cada um isolado do outro. Então, o que é que Paulo quis dizer? Ele também quis que nessa carta que ele escreveu aos Colossenses, que houvesse um pouco mais de amizade, de interação, de integração entre elas. É por isso que quando a gente viaja para o interior, quando a gente visita alguma instituição espírita, nós estamos fazendo exatamente isso que Paulo nos pediu. Essa solidariedade em relação à fraternidade que deve existir entre nós que fazemos o cristianismo redivivo de Jesus, ou seja, o movimento espírita, não é? E daí, Paulo também falava nessa carta de amor e justiça, onde ele pedia que no ambiente doméstico, dizendo que a família era o lugar de cultivar os bons costumes e as relações básicas para toda a sociedade. Então vejam bem, Paulo preocupado não somente com um relacionamento interpessoal entre as entidades que naquela época, as igrejas que naquela época estavam se formando, mas também principalmente o relacionamento interpessoal dentro da nossa própria casa, do nosso lar, do nosso ambiente doméstico, o respeito mútuo entre os seus componentes. Então, vejam bem, a preocupação do nosso irmão era uma preocupação geral, não é? Geral, porque, na verdade, nessa preocupação geral, ele tratava a miúde cada pessoa. Então, a pessoa, ao ler a carta, ao tentar entender o conteúdo, de certa forma, trazia para si aqueles ensinamentos que o nosso irmão estava demandando através desta carta. Então, ser cristão, ou seja, na palavra, eu sou cristã, eu sou espírita cristã, é a minha palavra. Agora, não se resume em apenas
ler e estudar o Evangelho de Jesus, não é? Lembro daquele doutor da lei que perguntou a Jesus qual era o maior mandamento da lei? Aí Jesus disse: como é que está escrito na lei? Como lês? Então veja, Jesus não somente queria saber o que era, porque o que estava escrito, ele sabia o que estava escrito, mas ele queria entender, ele queria saber se aquele doutor da lei, ele estava entendendo realmente o que estava escrito na lei. Essa é uma grande reflexão para nós que somos espíritas. Nós estamos realmente entendendo o que é que está escrito em o Evangelho de Jesus? Ou o que está escrito nas obras da codificação, notadamente em o Evangelho segundo o Espiritismo? Então vejam, Jesus, ele também prescruta a nossa forma de entendimento do que seja a lei. Então o doutor da lei diz, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao próximo como a si mesmo. Então, ele sabia de cor. Ele, na palavra, ele estava afiado. Agora, o que Jesus queria entender é se ele estava também afiado na ação, que é o mote da nossa tarefa de hoje, não é? Estarmos com a palavra em dia, mas também agindo de acordo com a nossa palavra. É termos palavra, é honrarmos a nossa palavra, ou seja, não sendo hipócritas, não é? Dizendo uma coisa e fazendo outra. É isso aqui que Emmanuel quer nos chamar a atenção com relação ao cristianismo, com relação àqueles que se dizem seguidores de nosso Senhor Jesus, ou seja, aqueles que se dizem cristãos. Então, o cristão verdadeiro, ele não necessita colocar os seus ensinamentos, aliás, o cristão verdadeiro, ele precisa colocar os seus ensinamentos em prática, ou seja, na ação. Eu sou cristão, mas eu preciso demonstrar que sou, através das minhas atitudes, do meu comportamento, da forma como eu atuo na sociedade, da forma como eu ajo no meu lar. Olha lá, Paulo lembrando os valores da família. Em sociedade, como é que eu ajo nesses ambientes onde eu tenho que frequentar pela minha própria necessidade reencarnatória. E daí nós precisamos agir como fiéis representantes de Jesus, ou seja, agirmos em seu nome. Então, quando nós vamos atender uma pessoa, quando nós vamos visitar alguém enfermo, quando nós recebemos alguém na nossa casa espírita, ou até às vezes na rua mesmo, né? Quantas vezes já aconteceu comigo, eu acredito que aconteça com vocês também, de nós estarmos em um local público de serviços e alguém começar a conversar conosco e daqui a pouco ela está contando, não é? Alguma coisa grave, algum drama que ela está passando na sua vida, como se propositadamente nós tivéssemos sido colocados junto àquela pessoa, já que nós temos muito conhecimento acerca do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, então nos cabe agora, na ação e na palavra, podermos ajudar alguém que está angustiado, que está triste, que está precisando de um ombro amigo, está precisando de uma palavra de conforto, de uma palavra de esperança, em um lenitivo consolador. Então, nós já podemos fazer isso, meus irmãos. Nós já temos conhecimento necessário para isso. Imagina eu não ser uma pessoa um espírita, que não liga para os estudos, que não se preocupa em ler um trecho, em refletir sobre aquilo que está lendo. Então, quando eu chegar do outro lado da vida, o que é que vai acontecer comigo? A minha consciência vai me cobrar isso aí. Eu lembro de um caso, de um caso que Humberto de Campos ele conta no livro chamado Cartas e Crônicas. Nesse livro, André Luiz conta a história de dois amigos, dois grandes amigos, trabalhavam numa empresa pública há mais de 40 anos. E eram tão amigos que tiravam férias juntos, nunca deixavam de participar dos aniversários dos filhos, não é? Deles mesmos, assim, eles sempre estavam juntos, visitavam-se, cada qual em sua casa. Só que um deles era espírita.
Mas ele achava que não era justo, não era ético falar para os outros sobre a sua religião. Então ele escondia. Ninguém sabia que ele era espírita. E quando esse amigo visitava a casa dele, nunca desconfiou, porque ele simplesmente não deixava nenhuma obra espírita exposta. Ele tinha lá no seu quarto, desculpem, ele tinha um móvel lá no quarto dele, onde ele guardava as obras espíritas. Porque ele tinha isso com ele. Alguma coisa nele dizia que era errado falar para as pessoas que ele era espírita. Então, esse amigo dele, que não sabia que ele era espírita, veio a desencarnar. E ele sentia muita falta desse amigo, porque afinal de contas eles eram quase irmãos, praticamente. E aí ele sempre pedia a Deus que, se pudesse, que se fosse possível, ele gostaria de visitar o irmão desencarnado na espiritualidade. E a espiritualidade amiga atendeu. E ele foi, então, não é, visitar esse amigo num hospital espiritual. E ao chegar lá, grande foi a alegria do irmão desencarnado ao ver o amigo. E aí eles começaram a conversar e ele disse: meu irmão, você sabia? Eu aprendi aqui que a morte não existe, que a alma sobrevive ao corpo. Aí você sabia disso? Aí o encarnado, né, que estava ali pelo desdobramento do sono, pelo fenômeno de emancipação da alma, né, mais ligado ainda ao seu corpo físico, dizia: ah, sabia. Você sabia que a minha esposa, eu já sabia que casaria com ela mesmo antes da encarnação? Nós já tínhamos combinado, inclusive, o nosso casamento. Aí o espírita sempre sabia. Então, tudo em relação à vida após a morte e à existência da alma, a reencarnação, tudo que o amigo perguntava, ele dizia que sabia, até que o amigo começou a ficar irritado. Mas como é possível uma coisa dessa? Você se dizia meu amigo e você nunca me falou dessas coisas. Eu poderia ter morrido de uma forma muito melhor. Olha só como é bom a gente conhecer, porque até na hora da nossa desencarnação, tudo isso é levado em consideração, meus irmãos. E aí aquele amigo muito decepcionado começou a se irritar e expulsou o seu amigo espírita do quarto. Aí ele: meu irmão, calma, saia daqui, você é um mentiroso, você é um farsante, você nunca me disse que conhecia tudo isso. Poderia ter me ajudado muito mais. Vejam, quantas pessoas, não é? Nós poderemos deixar de ajudar simplesmente porque fechamos a nossa boquinha, porque não queremos nos expor ao irmão dizendo que somos espíritas. Daí, quando esse espírita acordou no corpo, assustado, não é? No corpo físico, suando muito, coração acelerado, ele levantou-se, já era madrugada, né? Ele levantou-se da cama e foi até a janela da varanda do seu apartamento e no silêncio da noite ele meditou. Quantas pessoas podem estar desencarnando agora sem nenhum conhecimento da vida após a morte? A partir de hoje, nunca mais eu esconderei das pessoas o que eu sei, o que eu aprendi. Ele estava praticando aquela parábola que Jesus disse, que nós não devemos colocar a candeia sob o alqueire. Esse nosso irmão, ao esconder a sua profissão de fé, ele estava colocando a candeia debaixo do alqueire, lamentavelmente. Então, tem que ser na palavra e também na ação, meus irmãos, para que tudo corra bem, para que tudo dê certo, para que nós sejamos reconhecidamente cristãos verdadeiros, né? Então, precisamos agir como Jesus, que disse que tudo que eu faço, vós também podereis fazer. Muitas vezes nos sentimos impotentes. Olha aí Paulo, não é? E Jesus mostrou para ele os poderes do Espírito. Nós temos muitos poderes. Dentre eles a coragem, a determinação, a perseverança, de ir adiante, de perseverar, para não deixarmos para trás ou para amanhã o que nós poderíamos fazer hoje ou agora. Então, agir como Jesus, para que nós possamos nos libertar das sombras que nos acompanham à marcha. Olha aí, cada um de nós traz uma história, não é? Uma história de um passado. Esta não é a nossa primeira encarnação. Nós já somos viajantes do espaço há muito tempo, meus irmãos. Já estamos nessa luta há muito tempo. E daí nós trazemos conosco
muitas coisas boas que nós já aprendemos, mas lamentavelmente ainda trazemos coisas ruins, que aqui Emmanuel chama de sombras que nos acompanham a marcha. Algumas pessoas chamam isso de monstros, outros chamam de fantasmas. Freud, na sua teoria do inconsciente, ele dizia que o nosso inconsciente é um abismo, ou seja, é um lugar muito fundo, não é? De difícil acesso. Por quê? Porque é lá no nosso inconsciente que estão as nossas memórias das nossas reencarnações anteriores. Então, a questão número 459 de O Livro dos Espíritos também vem nos lembrar que nós somos acompanhados o tempo inteiro pelos desencarnados e que talvez, a depender da nossa própria condição, são eles que dirigem a nossa vida. Se forem bons, graças a Deus, mas se não forem, como pode estar a nossa existência nessa situação? Então, Paulo, mais uma vez, vem nos lembrar, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, nos versos que vão de 18 a 22, que nós devemos em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus. Então, as situações difíceis, aquilo que nos incomoda, o que pode estar nos atrapalhando o caminho, mesmo assim, nós devemos dar graças a Deus, porque nada está acontecendo conosco por acaso. Se nós lermos no Evangelho segundo o Espiritismo as causas atuais e as causas anteriores das nossas aflições, nós vamos entender o que é isso, não é? Então, nessa carta, Paulo pede que nós tenhamos gratidão, a gratidão de Jesus por ajudarmos o nosso próximo. Ou seja, ajudar, amar ao próximo como a si mesmo, é uma declaração de amor que nós precisamos fazer sempre. E esse amar a si mesmo é um romance que nós vamos ter conosco mesmo durante muito tempo. Nós precisamos desse romance, desse amar a si mesmo, não de forma ególatra, mas de forma que eu possa acrescentar esse amor, mas também multiplicar esse amor, dividir esse amor, compartilhar esse amor, multiplicar, fazer tudo o que eu puder para que esse romance interior ele possa também ser sentido e vivenciado por aqueles que estão do meu lado, por aqueles que fazem parte do meu círculo menor de relacionamento até os círculos maiores de relacionamento. Então, meus irmãos, porque quando nós ajudamos ao nosso próximo, é a Jesus que nós estamos ajudando. Tudo o que fizerdes a algum desses pequeninos, é a mim que fazes, não é? Então, veja que maravilha. Então, o apóstolo Paulo, nessa carta primeira aos Tessalonicenses, ele pede que nós cuidemos também da nossa mediunidade. Olha que interessante. A mediunidade é um dos poderes do Espírito, como Jesus bem falou para Paulo. E nós sabemos que é graças à mediunidade, meus irmãos, que nós estamos sempre em contato com o nosso verdadeiro mundo, que é o mundo espiritual. Mas não apenas isso, nós recebemos deles, dos desencarnados, dos espíritos, as orientações que nós precisamos, principalmente quando nós estamos passando por algum tipo de atribulação, em que eles vêm em nossa ajuda. Então, quando nós cuidamos da mediunidade, como Paulo diz aqui, nós devemos cuidar dela cultuando os valores espirituais, ele diz. Então, quanto mais espiritualizada, quanto mais sintonizada com o bem, quanto mais sintonizada com a espiritualidade superior, eu estarei, portanto, cuidando da minha mediunidade, da minha integridade, da minha segurança física, psicológica e espiritual. E ele diz o seguinte: examinai tudo, ou seja, não vai cair em toda e qualquer situação. Por quê? Porque existe aquelas pessoas que tudo que vem dos espíritos, elas já vão acreditando piamente, como se aquilo fosse uma verdade absoluta. Devemos ter cuidado, porque nós sabemos também que há espíritos mistificadores, zombeteiros, levianos, que ficam empurrando os seus pseudo-conhecimentos, né,
para nós como se aquilo fosse uma verdade. E se o médium não for uma pessoa realmente vigilante, ele pode cair nessas ciladas do mundo espiritual. Então ele pede que nós examinemos tudo e guardemos o que for bom e também que nós nos afastemos do mal. Então Paulo aqui, na sua carta aos Tessalonicenses, aqueles que moravam na Tessalônica, não é? Também na Grécia, ele pede, não é? Que agora, aliás, é da Turquia, não é? Ele pede, então, que nós examinemos tudo, não deixemos nos envolver por tudo o que seja do mundo espiritual. Nesse período da pandemia, nós recebemos muitas mensagens, né? Algumas até vindas de Bezerra de Menezes. Então, tivemos que olhar bem direitinho para ver se aquelas mensagens elas eram realmente genuínas ou se aquilo ali era apenas um fruto de um animismo da pessoa, não é, que escreveu achando que foi um espírito que ditou para ela, quando na verdade eram os desejos dela, não é? Os desejos íntimos dela que ela queria colocar. E aí ela escreve aquilo, né? Mas na verdade não tem nenhum espírito ali ditando para ela. Ela acredita que tem, mas não tem. A gente percebe isso na linguagem, na forma de escrever, em alguns apontamentos que essa pessoa fez. Então tenhamos cuidado, é isso que Paulo pede, que nós podemos examinar tudo, mas reter apenas aquilo que for bom e que seja útil para nos afastar do mal que vive graçando, não é, em nosso redor. E continuando aqui as observações, nós vamos ver também Emmanuel falando, aliás, nos lembramos de outra colocação de Jesus que é muito importante para o nosso entendimento, que foi quando Jesus disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, e não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Quem registrou foi Mateus, no capítulo 5, no verso 37. Então, é essa história de a gente examinar tudo. Antes de falar também, ter cuidado para não falar o que não deveríamos falar, sermos assertivos, sermos diretos nas nossas palavras, para não suscitar no irmão ou em quem quer que seja algum tipo de dúvida. Ou então, dizermos uma coisa e fazermos outra, sermos os hipócritas da história. Então, é isso que nós devemos também ter muito cuidado. Jesus, então, ele fala da necessidade que nós temos de não ter uma conduta dúbia. Por exemplo, quando ele cita aquele fato da viúva que foi colocar, não é, as suas moedinhas lá no gasofilácio do templo de Jerusalém, Jesus, o que é que ele antes pediu para que os apóstolos fizessem? Que antes de fazer qualquer oferenda a Deus, eles primeiro fossem se reconciliar com os seus adversários. Então vejam só, eu não posso ter uma conduta dúbia. Eu não posso ser sim, não. Eu tenho que ser sim, sim ou não, não. Ou seja, a pessoa ia para o templo fazer sua oferenda, mas estava levando consigo mágoa, ressentimento, ausência de perdão, levando às vezes até maledicência consigo para falar daquele irmão que era considerado seu adversário. Então, ele fazia uma coisa, ou seja, fazia a oferenda, que era algo brilhante, extraordinário, que todo judeu devia fazer, mas, no entanto, na ação, na vida prática, ele não perdoava as pessoas. Então, ele amava a Deus, mas não amava os seus irmãos. Ele amava a Deus, mas não amava o seu próximo. Então, na verdade, Jesus pede que a nossa conduta seja uma conduta reta e que tudo que eu faço, tudo que eu digo também possa fazer. Tem um ditado popular que diz: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso está de contradição com o que Jesus nos ensina. Tem que ser sim, sim ou não, não. Mas uma coisa e outra, não, não é? Quem fala assim não está educando ninguém, não está orientando ninguém de forma correta. Então, a conduta não pode ser dúbia, sob pena de se cometer injúria perante Deus. Por isso que Jesus fala que é de procedência maligna. Não vem de um coração puro, não vem de um coração sincero esse tipo de atitude. Emmanuel vai falando mais sobre o que nós devemos fazer para sermos realmente bons cristãos.
e ele diz que o coração, que aqui é representado, não é, representa o nosso caráter, inspira o cérebro, que aqui o cérebro representa a nossa mente. Então, o nosso caráter, ele inspira a nossa mente, para que nós possamos estar sempre naquela mesma conduta do bem. Ou seja, a razão, que é o cérebro, e o sentimento, que é o coração, vai nos dando a fé raciocinada. A mente dirige o espírito na existência física. Nós aprendemos isso, que aqui Emmanuel fala do cérebro, né? Na verdade, o cérebro é o repercutor da mente. Ele exterioriza o que a mente determina, não é? Porque é a mente que manda no cérebro, é ela que cuida do cérebro. Então, a mente, ela nos dirige na existência física. E as emoções, que são as nossas paixões, criam o objetivo a ser alcançado, que aqui Emmanuel chama de ideia. E a ideia inspira, ou seja, plasma as ações. Então, veja, é um encadeamento, meus irmãos. A mente inspira, não é? O espírito que age de acordo com os seus sentimentos e com a sua razão. Então, com a fé raciocinada, ou seja, sabendo o que está fazendo, né? Raciocinando sobre o que está fazendo, não agir intempestivamente, como é o caso das pessoas emocionais, passionais, que agem derrompantes, intempestivamente, não. Mas agir de forma tranquila, raciocinada, de forma a que não hajam prejuízos a mais por conta de uma ação mal feita, de uma ação, não é, mal colocada em termo. Então, nós temos Jesus como nosso guia e modelo, conforme nos dizem os Espíritos Superiores na questão 625 de O Livro dos Espíritos. E nós devemos aprender a raciocinar e a servir como ele, como Jesus também serviu. Olha que interessante, porque Jesus falou, e está registrado em Mateus, no capítulo 20, nos versos de 26 a 28, que quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que vos serve. Humildade. Olha aí Jesus de novo, porque Jesus era brando e humilde. Brando e humilde de coração, não é? Então, olha, tem que servir como Jesus nos serviu. O verdadeiro cristão, aquele que tem a palavra e a ação, ele serve como Jesus serviu. E ele continua: e quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Essa citação de Jesus foi provocada por Salomé, não é? A mãe de Paulo, desculpem, a mãe de João e de Tiago. Ela queria que Jesus colocasse os filhos dela em primeiro lugar, que eles fossem os apóstolos mais, né, próximos de Jesus. Então, Jesus disse para ela que não é assim não. Quem quer ser grande tem que ser pequeno no outro sentido, ou seja, tem que ser humilde, né? Então, aqui Jesus nos dá uma grande lição de que nós devemos conquistar as pessoas pela nossa humildade e não por subornos ou por favoritismo, clientelismo. Já pensou se isso tivesse acontecido, né? Então, isso não aconteceria jamais com o nosso Senhor Jesus e não deve acontecer jamais conosco. Muitas vezes tem pessoas que são astutas e quando elas chegam na casa espírita, elas querem ser servidas primeiro do que todo mundo. Querem tomar passe primeiro, querem passar na fila, querem isso, quer participar de tudo, quer ser da reunião mediúnica, quer ser disso. Ela quer ser a primeira em tudo. E não é esse o papel do verdadeiro cristão. Ele tem que primeiro servir para daí se tornar grande aos olhos das pessoas. E não pelas coisas, pelas mordomias que ele quer que sejam dadas para ele, não é? Então, lembrando dessa passagem, eu me lembrava de que Kardec colocou lá no Livro dos Médiuns, em O Livro dos Médiuns, no capítulo 3, que trata do método, as categorias de espíritas, no caso nós, né? Quem somos nós? Nós somos aqueles que estamos querendo servir, tendo Jesus como nosso modelo. Então, vamos lá. Então, aqui eles dizem, Kardec diz para a gente,
que a maledicência, ela influencia, ela é danosa para nós enquanto espíritos. Então eu vou lá pegar aqui o Livro dos Médiuns para a gente entender melhor essa citação de Jesus, né? Desculpa, de Kardec e também de Jesus. Então vejam bem, aqui no capítulo 3, na página 37, Kardec vai colocando aqui quais são as categorias desses espíritas, porque são pessoas boas, claro, são pessoas interessadas em conhecer a doutrina, claro, mas elas estão mais afetas a algum tipo determinado de atividade dentro da instituição. Então, por exemplo, há aqueles que se destacam porque eles creem pura e simplesmente nas manifestações. Eles só são espíritas porque eles gostam da mediunidade. Eles sabem que os espíritos se manifestam nas reuniões mediúnicas, que eles vêm contar os seus pesares, os seus dramas, e que tem aquelas pessoas que estão ali na condição de médiums, que vão ajudar aqueles irmãos a se, não é? A se depurarem daquelas situações difíceis que eles estão vivendo. Então, são aqueles que são simplesmente tocados pelas manifestações. E aqui Kardec chama de espíritas experimentadores. São aqueles mais afetos à ciência, não é? A questão da ciência espírita, que é a ciência do espírito, mas mais afeta a mediunidade em si. Tem o segundo tipo de espíritas, que é aqueles que veem mais os fatos, compreendem a filosofia, admiram a moral daí decorrente, mas não colocam em prática. Ou seja, pode até, digamos, ser um palestrante, um conversante como eu, por exemplo, que vem aqui, não é, falar em público, dizer o que é que a gente deve fazer ou não fazer, mas não faço pelas suas costas, aquilo que eu digo para vocês fazerem, ou que nós devemos fazer, não é? Porque quem fala é o primeiro que escuta, né? Então a primeira lição é para ele, claro, para ela, no meu caso, né? Então vejam bem, admiram a filosofia, admiram a moral, mas não colocam em prática. Então, Kardec então chama esses de espíritas imperfeitos. Aí ele fala que tem o terceiro que admiram a doutrina, que a praticam, que lhe aceitam todas as consequências, porque estão convencidos de que a existência terrena é apenas uma prova passageira. Esses são os verdadeiros espíritas ou os espíritas cristãos. Kardec fala aqui no livro. Então vejam, é na palavra e na ação, meus irmãos. Tem que ser não somente estudar, ler e guardar, mas pegar todo esse conhecimento, né, toda essa filosofia, toda essa ciência, toda essa religião que o espiritismo nos oferece e colocar na nossa vida prática, na nossa vida cotidiana. E ele fala também que há os espíritas exaltados. Esses são aqueles espíritas que só querem saber de polêmica, de polemizar, e lamentavelmente existem muitos por aí, não é? Mas aí, na página 39, no item 30, Kardec diz o seguinte: o verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, lenir, ou seja, acalentar, consolar corações aflitos, acalmar desesperos e operar reformas morais. Essa é a sua missão. Então, a nossa missão, enquanto espíritas, não é, cristãos, nós precisamos realmente, meus irmãos, ter essa certeza dessa necessidade de sermos cada vez mais pessoas melhores, né? Então, a maledicência, aqui Emmanuel já falando na lição, ela traz uma influência danosa à alma e é contraditória aos ensinos de Jesus. É outra coisa que pode, né, nos acontecer em casos de nós estarmos agindo dessa maneira, utilizando-nos da maledicência, ou seja, da fofoca, né, da injúria, do perjúrio, da difamação, de outras coisas ruins. Ou seja, isso tudo está em contraditório ao ensinamento de Jesus, porque o que é o bem de todos está entre a bondade e o perdão. Então, enquanto nós não perdoarmos, não é, alguém por ela ter nos feito algum tipo,
pelo menos assim nós entendamos, de mal, enquanto nós formos maledicentes, falando mal dessa pessoa por aí, dizendo que ela é isso, que ela é aquilo, e não a perdoarmos, não sermos bondosos com ela, então, lamentavelmente, não estamos sendo espíritas cristãos. O revide, a revanche, a vingança, com as ofensas que nós, e as calúnias que nós podemos ter sofrido, se usarmos isso aí como uma conduta, estaremos realmente à revelia do que Jesus nos ensinou. Usemos, sim, a conduta sublime de Jesus, que é o nosso benfeitor, e então usemos da caridade como entendia Jesus. Porque foi uma pergunta que Kardec fez aos espíritos superiores na questão 886 do Livro dos Espíritos. Como Jesus via a caridade? E eles responderam, benevolência para com todos, ou seja, bondade, não é? Indulgência para com as faltas alheias, ou seja, a compreensão, e o perdão das ofensas, ou seja, a libertação da pessoa. Então, enquanto não estivermos realmente usando dessa forma, como Jesus nos ensinou, lamentavelmente, não estaremos sendo espíritas cristãos. Seja onde for, ou com quem quer que seja, buscarmos sempre o que o outro tem de melhor, mobilizando o amor que já possuímos para a nossa permanência em companhia de Jesus. Ou seja, esse amor a nós mesmos, olha que coisa boa, não é aqui, não é? Esse amor que nós já possuímos, nós possamos também doar para o nosso próximo e assim podermos estar sempre na companhia amorosa de nosso Senhor Jesus. Então, a gente não pode, nós não podemos ser cristãos da boca para fora, meus irmãos. Porque o que a boca fala é o que está cheio o coração. Está em Mateus, foi Jesus que disse no capítulo 12, no verso 34 a 37, e Mateus registrou, portanto. Então, não podemos falar palavras vãs ou palavras sem fundamento. Nós temos que estar realmente sempre, não é, firmes na nossa condição de espíritas cristãos. Então, Paulo falou aos Romanos, está bem aqui, deixa eu achar aqui para a gente, na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, no verso 8, Paulo falou o seguinte: na realidade, diz a Escritura, a palavra está perto de ti, em tua boca e em teu coração. Essa palavra é a palavra da fé que nós pregamos. Se, pois, com tua boca confessares que Jesus é Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça, e é confessando com a boca que se consegue a salvação, pois a Escritura diz: todo aquele que nele crer não ficará desapontado. Então, para que nós possamos estar juntos a nosso Senhor Jesus, nós precisamos crer em Jesus, não é? E como é que a gente pode crer em Jesus? Fazendo o que ele nos ensinou, não é? A fazer, repetindo suas lições, consolando corações, esclarecendo as pessoas acerca da necessidade da vida espiritual também. Porque, olha, nós estamos numa maré de imediatismo tão forte, meus irmãos. As pessoas tão preocupadas apenas com a vida no mundo, se esquecendo do mundo interior que nós somos também. Que nós somos um espírito imortal passando por uma vida física que é passageira. Mas tem pessoas que estão somente focando a vida material, a vida física, esquecendo-se de que é um espírito também imortal. Mas nós precisamos lembrar isso às pessoas. E não temos como não, a não ser divulgando os ensinamentos de nosso Senhor Jesus. Mas principalmente sendo bons exemplos para todas as pessoas. Fazendo aquilo que nós dizemos para fazer. Não somente aconselhando os outros e não tomando para si nenhuma lição. Então, sempre que nós recebermos uma mensagem, que lermos
um trecho de qualquer que seja a obra espírita ou o evangelho, primeiro reconheçamos que aquela lição é para nós. Então, quando nós internalizamos essa lição, daí sim é que nós podemos realmente fazer aquilo que está pela lição dizendo para fazer e assim servirmos de exemplo para aqueles que convivem conosco. Quero agradecer a todos pela atenção dispensada, pelo carinho, pelo convite amoroso da União Espírita Caminho da Luz, agradecer aos nossos irmãos e deixar aqui meus votos de grandes prosperidades espirituais e que o Senhor, que é o nosso Pai, soberanamente justo e bom, possa derramar sobre todos nós suas bênçãos de amor e de paz. E Jesus possa estar no leme do nosso barco. Jesus no leme, sempre. Obrigada, meus irmãos, e até uma próxima oportunidade.